estamos iniciando o nosso Código de Honra, um programa da FMU com o IASP, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo. Como vocês sabem, nós estamos aqui sempre com muito carinho, com muita atenção, querendo resolver 1000 problemas de vocês. Mas, às vezes, fica um pouquinho difícil todos esses problemas, mas alguns nós somos bem capazes, porque recebemos sempre personalidades da área jurídica que podem solucionar alguns deles, não é mesmo? E hoje nós estamos tendo aqui uma presença muito especial do professor de Direito Civil e também advogado, Dr. Cristiano Cassetari. Tudo bem, doutor Cristiano? Tudo bem, Elo, e você? Tudo bem. Cassetari, bonito, né? Esse sobrenome é italiano. Italiano, é verdade. Família italiana. Tutti buona gente, Tutti buona gente. E gozada é que o italiano é assim, muito esforçado, gosta muito de estudar, não é? Dizem que as universidades italianas são bem rigorosas, é isso mesmo? Muito rigorosas, né? E o próprio direito italiano, ele acaba sendo uma referência mundial, né? Dentro do direito civil, nós temos o direito romano influenciando muito em vários institutos do direito civil, né? Acabando sendo o berço do direito civil mundial. É o berço, né? É o Roma berço. É o berço, claro. É verdade. Agora, hoje nós vamos ter um tema. Que tema que nós vamos tratar hoje, que as pessoas estão lá, sim, têm certeza, curiosas para saber, dentro do direito civil, qual o tema de hoje? Separação, divórcio e inventário por escritura pública. Olha só, e tem uma lei nova que entrou agora em 2007, que é 11.441. 441. Essa lei está revolucionando um pouco, né, o nosso direito. Então, gostaríamos de saber primeiro por que essa lei entrou assim, de repente, em 2007. Hoje, ela já vem há muito tempo. Na verdade, a Lei 11.441 de 2007, ela tem origem no projeto 155 do Senado. Foi o senador baiano César Borges que deu origem a toda essa sistemática abordada pela 11.441. O projeto do Senado 155 tinha por objetivo permitir que o inventário fosse feito por escritura pública no tabelionato de notas. Nós sabemos que quando uma pessoa falece, há necessidade do procedimento do inventário. Claro. Para quê? Para se fazer a partilha dos bens. Né? Então, a pessoa que falece deixa certos herdeiros e esses bens devem ser divididos, partilhados entre eles. Porém, todos nós sabemos, né, que o nosso Poder Judiciário está sobrecarregado. Nosso Poder Judiciário, né, ele acaba, às vezes, sendo um pouco lento para dar uma resposta para o jurisdicionado. Então, a grande preocupação era tentar estabelecer uma forma rápida e eficaz de permitir que esse inventário ocorresse de uma forma mais ágil, mais célere. E a ideia foi estabelecer isso justamente no tabelionato por uma escritura pública. Só que quando esse projeto do Senado foi evoluindo, na Câmara ele ganhou um substitutivo. E aí entenderam que seria interessante incluir também a separação e o divórcio também por escritura pública. Já fazendo um triângulo aí para resolver a questão. Exatamente, eu diria que seria um trio perfeito, vamos dizer assim, né? Porque eu poderia resolver a separação, o divórcio e o inventário por escritura pública, de uma forma ágil, de uma forma célere e de uma forma muito mais interessante para as partes que dependem dessa prestação jurisdicional que antigamente era um pouco complicada de se obter em função da morosidade do judiciário. Então, ao invés de optar pelo judiciário, eu poderia ir direto para o tabelionato de notas. Mas aí também tem a questão que antes não havia o divórcio. O divórcio foi em 77. Isso Nelson Carneiro, né, que instituiu. Antes disso era o quê? Era desquite, era separação, e como que se via isso? Bom, aliás, nós estamos completando 30 anos da lei do divórcio. É mesmo. 30 anos. Aliás, tem até alguns eventos comemorativos para falar sobre os 30 anos da lei do divórcio. Então, o que acontece? Casamento, dentro da nossa sociedade, sempre foi tido como algo até que a morte o separe, né? Aliás, o padre até diz isso no momento da celebração do casamento. Então, o que existia antigamente era um desquite. O que era possível com esse desquite? O desquite permitia, na verdade, tão somente a dissolução dessa sociedade. Extinguir regime de bens, para não se falar mais em comunicação de bens, extinguir deveres de fidelidade, de coabitação, isso não seria mais necessário. Só que ele não extinguiu o vínculo, ou seja, casado uma vez, casado para sempre. Tendo filhos para sempre. Filhos para sempre. Mas os filhos são para sempre até hoje, não é verdade? Claro. E ex-mulher e ex-marido, às vezes, também são para sempre, não é verdade? É verdade. E muitas pessoas desquitadas buscavam resolver essa situação em outros países. Por exemplo, pessoas casadas no Uruguai eram pessoas que nós já sabíamos que buscou justamente o quê? O divórcio, que lá era permitido,
para poder se casar novamente. Então as pessoas iam regularizar isso em outro país. E né? podia? Podia, existe isso na história, né? Nossa. A própria história nos retrata isso. E aí foi uma briga danada para se ter a separação, para se ter o divórcio, perdão, como uma causa de extinção do vínculo conjugal para permitir novas núpcias, para permitir um novo casamento, né? E isso em 1977 foi possível. Isso enfrentou uma reticência, vamos dizer assim, da Igreja Católica muito grande, né? A igreja sempre querendo preservar a instituição família, Claro. ela tinha medo que houvesse um aumento do número de divórcios com o advento dessa lei, né? Então, na verdade, eu diria que aprovar o divórcio em 1977 já foi uma evolução. Já foi uma evolução fantástica, nós temos que admitir isso. Claro. Tanto que quando a lei foi aprovada, o que era desquite se transformou em separação. E aí se instituiu a possibilidade do divórcio como forma extintiva. Só que para conseguir a aprovação disso, teve que ter esse sistema dualista. Primeiro eu passo pela separação, depois eu passo para o divórcio. Com qual objetivo? De permitir uma possibilidade de reconciliação. Essa é a ideia. Se eu sou separado, eu posso dá me um tempo, reconciliar. dá um lapso de tempo para poder, de repente, né, as coisas ficarem mais harmoniosas, né? Chegarem a um lugar comum. Porque, às vezes, o momento, né, aquele momento ímpeto, de né? ímpeto que a pessoa toma uma decisão que depois se arrepende. Então, é Exatamente. justamente por isso. E qual seria esse lapso de tempo para Então, chegar ao divórcio? o lapso de tempo para converter uma separação em divórcio é de 1 ano. De 1 ano. Só que eu vou ser bem honesto com você, Elô, eu não concordo muito com isso. Por quê? Esquecendo a Lei 11.441, que permitiu essa facilidade de buscar a separação e o divórcio no tabelionato de notas, nós temos que imaginar que essa reconciliação sempre foi feita judicialmente. De que forma? Desarquivando um processo, pedindo para o juiz revogar os efeitos daquela decisão que estabeleceu a separação. E nós não podemos esquecer que o judiciário é moroso. Em São Paulo, por exemplo, existem certos fóruns que para se desarquivar um processo leva meses. Para juntar uma petição para o juiz, juntar uma petição de um pedido simples, meses também. Então eu acho que seria, na minha opinião, muito mais prático e romântico, sabe o quê? Ter o divórcio como forma única e se quiser reconciliar, casa de novo. Vai até o cartório e celebra esse casamento. Não há óbice de se casar com a mesma pessoa. E isso, na verdade, foi um projeto do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, do qual nós fazemos parte da diretoria aqui em São Paulo, que congrega esse instituto às maiores autoridades de direito de família do nosso país. E esse instituto trouxe para a nossa sociedade um projeto de lei que foi encampado por um deputado, e esse projeto entra no nosso legislativo e hoje já foi aprovado pela Câmara, está indo para o Senado. Com qual objetivo? Extinguir a separação. Então a separação está com os dias contados. A própria mídia vem divulgando isso com uma certa ênfase, né? Nós teremos então, acredito que em pouco tempo aí um sistema unitário. Ou seja, nós vamos para o divórcio e se a pessoa quiser se reconciliar, casa-se novamente. Casa novamente com a mesma pessoa? Com a mesma pessoa. Quer dizer, é estranho. Quer dizer, passa um tempo e de repente não, eu resolvi que vou casar. É como também parar com a laqueadura, né? Corta, depois emenda novamente. E isso facilitou, você acha? Eu acho que sim, Elô. Sabe por quê? Uma reconciliação para ser homologada pelo juiz levava 1 ano. Eu, por exemplo, já tive casos assim. E esse lapso de 1 ano já é suficiente para o casal brigar novamente. E uma petição para o juiz dá a ideia, sabe do que, Elô? Que você pode a qualquer momento ficar brincando de volta, separa, volta, separa, volta, separa. A partir do momento que você fala para a pessoa, olha, se você está divorciado e se arrependeu e quer casar novamente, eu acho que dá uma ideia de seriedade para a questão, porque ela vai de novo para o cartório, vão exigir testemunhas, as pessoas às vezes vão querer fazer uma nova festa, alguma coisa nesse sentido, e sabe o que vai acontecer? Vai mostrar que, de fato, aquele procedimento de reconciliação é algo muito sério, e muito importante, porque ela pode optar... Não é só para estar na mídia. Exatamente. Então, se ela quiser optar por uma reconciliação, ela não precisa necessariamente casar, ela pode viver em união estável, né? Existe a possibilidade de uma união fática que não precisa ser por meio do casamento. Mas aí o sobrenome, porque você tem o sobrenome do marido, aí desfez o sobrenome, de repente recebe novamente, de que forma? Isso pode ser pactuado no momento do casamento, porque veja, quando uma pessoa ela se separa ou se divorcia, necessariamente ela não precisa voltar a usar o nome de solteira, né? Nós temos vários exemplos. A Lucinha Lins até hoje carrega o nome do Ivan Lins. A Marta Suplicy até hoje carrega o sobrenome do Eduardo, né? Por quê? Porque foram pessoas
públicas, né? Pessoas públicas, que ficaram notoriamente conhecidas com esse nome. Então, haveriam para elas um grande prejuízo em perder esse nome. Então, a jurisprudência evoluiu. Com relação à questão do nome, entende-se o quê? Que trata-se de um direito da personalidade. Eu costumo brincar, Eloy, e dizer o seguinte, quando você casa e adota o nome do marido, não é um comodato, não é um empréstimo, você não está tomando emprestado o nome da pessoa por um certo tempo, você está ganhando. Aquilo incorpora o teu nome, aquilo é teu. Então, na separação, é a mulher que vai dizer, eu quero ou não voltar para o meu nome de solteira. É um direito dela. O homem não pode obrigar, e você vai voltar a usar o nome de solteira? Não, porque foi dado a ela aquele sobrenome. O direito. Né? Então, num novo casamento, pode ser que a pessoa, ao se divorciar, manteve o nome de casada. Pode ser que não, que voltou ao nome de solteira. E ao casar novamente, não há necessidade de novamente adotar o nome do novo marido, né? Não, do novo velho marido, né? Do novo velho. É possível, complicado né? isso, né? É possível continuar a ter o mesmo nome. Seria melhor dizer o atual antigo marido. O atual antigo marido, num casamento novamente, né? Mas várias pessoas já casaram novamente com a mesma pessoa. É interessante isso. Mas separação de corpos, mas eu acho que meu diretor Delci Lima está querendo que a gente faça um intervalo. Mas esse assunto é muito interessante. Separação de corpos. Você tem alguma lei, algo que possa realmente segurar essa situação? Vamos ver daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos já já. Estamos retornando com o nosso Código de Honra, com o entrevistado de hoje, professor de Direito Civil e advogado, o doutor Cristiano Cassetari, e nós fizemos a pergunta sobre a possibilidade de separação de corpos. Há essa possibilidade? Nós defendemos no livro que sim, Elô. A separação de corpos, na verdade, é uma ação cautelar que tem por objetivo separar o corpo, né? Uma providência rápida, uma providência emergencial, né? Só que essa separação cautelar, segundo o Código Civil, ela permite iniciar a contagem do prazo para o divórcio. Então, por isso que nós defendemos a possibilidade de fazer isso também por escritura pública, para tentar facilitar. Mas ainda é uma questão bem controvertida essa questão. Porque às vezes o homem aceita, a mulher não aceita, aí vai para o litigioso. Isso. Na verdade, a separação judicial é uma coisa, a separação de corpos outra, né? Então, essa separação de corpos é uma ação cautelar que tem por objetivo somente separar o corpo. Certo. Já a separação judicial tem outro objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é extinguir o regime de bens, que é a questão patrimonial, que estabelece a comunicação ou não de certos bens adquiridos, né, pelo casal, e também extinguir deveres do casamento, como a fidelidade e a coabitação. Não extinguir vínculo, porque o vínculo ele é extinto pelo divórcio. Então, o que a lei abre é a possibilidade de se fazer essa separação judicial, extrajudicialmente, no tabelionato de notas. Também o de corpos. Quer dizer, de repente, eu quero me separar do meu marido, então eu quero ficar num quarto e que ele fique no outro, tudo bem. Aí não preciso de lei alguma para isso. Agora, no caso de haver algum litígio entre nós, ele não querer e eu querer, como é que eu vou procurar essa situação para a situação ficar... Existindo litígio, há necessidade de se procurar o Poder Judiciário. Há necessidade. Porque, veja só, a Lei 11.441, quando instituiu a possibilidade de se fazer separação e divórcio por escritura pública, estabeleceu certos requisitos. Quais são os requisitos para isso? Primeiro, consensualidade entre o casal. O casal precisa querer. Querer, os dois. Né? Quer dizer, tem que querer. Esse é um requisito importante. E o segundo requisito é a inexistência de filhos menores e incapazes do casal. Você pode até ter um filho menor e incapaz de um primeiro casamento, mas do casal isso não é possível.
Se existir filhos menores incapazes, o que acaba acontecendo? A necessidade de se ingressar judicialmente com essa ação, porque nós vamos ter guarda, nós vamos ter alimentos, direito de visita, tudo isso sendo estabelecido pelo magistrado. E falando em incapazes, existe a possibilidade de separação ou divórcio mesmo de pessoas incapazes? Então, não há possibilidade de se fazer isso por escritura, porque quando se tem incapazes, o Ministério Público precisa atuar nessas ações para proteger o incapaz, para verificar justamente se a lei está sendo observada. O Código estabelece que, inclusive, existe uma modalidade de separação em caso de doença mental grave. Né? Nós tivemos, por exemplo, o Osmar Santos, vamos pegar um exemplo de caso notório, né? Notório, amigo meu, meu padrinho. É mesmo, olha só. Foi um caso muito triste que aconteceu com ele, né? Então, numa situação de incapacidade na constância do casamento, uma doença mental grave, né, que torne insustentável a vida em comum, há a possibilidade da separação. Né? Mas essa separação necessariamente tem que ser judicial por causa da atuação do Ministério Público. Entendi. E o analfabeto? O analfabeto pode se separar e divorciar extrajudicialmente. Basta que ele compareça no tabelionato de notas e o tabelião faça essa declaração na escritura. Diga na escritura que o cônjuge é analfabeto e aí, nesse caso, vão pedir uma assinatura a rogo de alguma testemunha. Alguma pessoa assinando no lugar do cônjuge analfabeto e o tabelião declarar que de livre e espontânea vontade a pessoa compareceu pedindo, né, que lhe fosse feita a separação ou divórcio. E também, naturalmente, colocando o dedinho, Então, a impressão digital não é utilizada no mundo notarial. É interessante isso, né? Interessante, porque seria O analfabeto pode testar, mas ele precisa de uma assinatura a rogo de alguém. Ele pode se separar ou divorciar, mas ele precisa de uma assinatura a rogo de alguém. Então, se eu sou analfabeto, eu declaro que desejo me separar, o tabelião toma isso por termo e alguma pessoa assina por ele. E como é que se faz um inventário extrajudicial? O inventário extrajudicial também pode ser feito no tabelionato de notas. Também pode? Também. Quais são os requisitos? Primeiro, os herdeiros estarem consensuais, né? Existe a consensualidade entre os herdeiros, então isso é importante. Todos não ter litígio. Todos de acordo. Exatamente, não ter litígio. E um outro requisito também é não ter interessado incapaz na sucessão. São requisitos próximos da separação e do divórcio, já que foi a mesma lei que instituiu essa possibilidade. Se tiver um incapaz, como que faz? Tem que ter um representante? Não, aí o inventário tem que ser judicial. Ele não pode ser feito extrajudicialmente. Não pode ser extrajudicial. Porque o Ministério Público tem que atuar nesse processo. Tem que atuar junto, né? E no caso que a gente até ficou meio assim preocupado com o problema do decujus e uma união estável, né? E se essa mulher que estava numa união estável e, logicamente, o companheiro morreu, como é que vai ficar a situação dela, ela casando novamente e ela tendo tido a pensão desse decujus? Pois é, Elô, se discute muito se é possível fazer inventário por escritura pública, com a 11441, de pessoas que viviam em união estável. Isso por quê? Porque a união estável, na verdade, é uma união fática. Você não tem, como no casamento, um documento que mostre perante a sociedade que ela existe. O artigo 1723 do Código Civil, ele diz o seguinte, que constitui-se a união estável pela convivência pública, duradoura e contínua entre homem e mulher, com o objetivo de constituir família. Então, basta ter esse fato ocorrendo, né? O professor Paulo Luiz Neto Lobo diz, inclusive, que a união estável é um ato-fato jurídico. Por quê? Porque exige que, faticamente, isso ocorra. E é muito complicado porque, num óbito, precisa ver se os herdeiros irão ou não reconhecer essa união estável. Qual é o nosso posicionamento no livro? Se os herdeiros reconhecerem essa união estável, porque lembre-se, a lei exige a consensualidade, daria para fazer por escritura pública. Então o tabelião toma por termo que existiu essa união estável, estabelece na escritura que os herdeiros reconhecem a existência disso e faz a divisão reconhecendo essa união estável. Essa divisão vai estabelecer toda a questão patrimonial, inclusive pensão, como você falou, porque daria à companheira a possibilidade de pleitear junto a um INSS, por exemplo, né, uma pensão por morte, porque a união estável estaria reconhecida por todos os herdeiros naquela escritura. Qual é o problema, Elô? Se os herdeiros não reconhecem. Se os herdeiros não reconhecem, eu vou precisar
ir até o Poder Judiciário, propor uma ação para se obter a declaração de existência dessa união estável. O Poder Judiciário vai me dar uma resposta rápida? Não. No meio tempo, sabe o que pode acontecer? 20 anos. Os herdeiros procurarem o tabelião e fazer essa divisão de patrimônio, esse inventário, sem a companheira. Chego para o tabelião e falo, ó, nós, filhos do fulano de tal, estamos aqui para fazer o inventário. O que acontece? Em semanas, aquilo já está resolvido. Enquanto que aquela discussão relativa à união estável vai se estender por um bom tempo. Então, há uma grande possibilidade do processo de união estável terminar, o inventário já ter sido feito há um bom tempo, os bens já terem sido vendidos pelos herdeiros e aí a companheira tem um grave problema para conseguir receber o patrimônio. Agora, quando ela recebe direitos previdenciários, né, um novo casamento vai complicar essa situação, né? Porque existem regras específicas aí para essa questão, no que tange a questão de um novo casamento. Quer dizer, um novo casamento, ela teria uma nova vida, uma nova situação. E uma outra pessoa responsável por ela, vamos dizer assim, né? E se tiver filho, complica mais ainda no caso de ter um herdeiro? Então, precisa verificar para quem foi destinada essa pensão, se para a mulher ou para um filho, né? Por exemplo, uma criança. Porque se a pensão foi destinada para a criança, o casamento da mulher não afetaria isso. Certo. E sobre a mulher grávida? Essa também é uma pergunta até que me fizeram. Mulher grávida, há impossibilidade de uma escritura na separação, no divórcio, tabelionato? Esse foi um assunto que nós abordamos no nosso livro, exatamente. Se a mulher grávida poderia fazer a escritura de separação e de divórcio. Nós entendemos que não. Por que não? Porque hoje a doutrina e a jurisprudência evoluíram no sentido de entender que o nascituro é pessoa. Sabe por quê? Porque hoje se fala em direitos da personalidade, coisa que o Código de 16 não falava anteriormente. Então, hoje, a teoria concepcionista, entendendo que desde o momento da concepção já há direitos a serem protegidos, já dá a possibilidade de se entender que o nascituro é pessoa. Não uma pessoa dotada de uma personalidade plena, mas pelo menos uma personalidade formal, para receber esses direitos da personalidade. A personalidade material, para poder adquirir bens, para poder contrair obrigações, só posteriormente ao nascimento com vida. E isso pode se verificar, inclusive, na possibilidade da mulher grávida pleitear uma pensão alimentícia para o nascituro nascer com vida. Muitos casos são acatados pelo Poder Judiciário de se estabelecer alimentos para o nascituro. Para quê? Mas desde que que nasça com vida. Não, antes, para permitir que ele nasça com vida. Porque se eu não der uma pensão alimentícia para uma mulher que não tem condições de tocar uma gravidez, exatamente, não acaba. Esse nascituro não nasce, ele não venha. Fica subnutrido, né? Pode acontecer uma série de problemas, uma série de fatores. Então, por isso que o Poder Judiciário já estabelece essa possibilidade. E como existe isso, então nós entendemos o seguinte: não é possível se fazer a escritura de separação e de divórcio existindo um nascituro, porque ele pode ter direitos a serem tutelados e isso precisa passar pelo crivo do Judiciário. Certo. Então, uma coisa também muito interessante foi um livro